Você já se perguntou até que ponto você tem livre-arbítrio? E até que ponto o universo determina o que vai acontecer na sua vida? Eu vim esclarecer um pouco isso com você, porque isso é uma coisa que interfere no nível de ansiedade que as pessoas têm em controlar as coisas. E também interfere no nível de falta de determinação em mudar a realidade. Eu sou Juliana Maia, terapeuta transpessoal de formação, bruxa de alma, e meu trabalho é trazer conhecimentos, ferramentas terapêuticas para te tornar cada vez mais forte e você poder ser cada vez mais livre. E essa conversa é filosófica. Eu fiz aqui o meu chazinho, porque isso aqui, se vocês estivessem aqui comigo na varanda, hoje eu estou gravando na varanda, não fui lá para cima para o consultório, a gente ia fazer um bom chá para conversar sobre isso. A gente está no momento em que tem várias linhas, né? A gente tem a linha do pessoal que diz assim que está tudo definido, que tudo é o destino e eu não preciso fazer nada porque está tudo determinado pelo universo e o que tiver que ser será. Tem o pessoal que diz que está tudo determinado, mas é determinado socialmente. Não há o que fazer, porque socialmente as coisas estão determinadas. Então, se você nasceu num determinado país, de uma determinada classe social, de uma determinada cor, não tem o que você mudar na sua realidade. E tem o pessoal dizendo assim: eu faço meu caminho, tudo é minha responsabilidade, né? E a pessoa vai ali fazer um esforço para tentar controlar as variáveis. Porque tem uma parte da positividade, seja do mundo do coaching, seja do mundo das terapias holísticas, que vai dizer: você cocria a sua vida, você cocria tudo. Então, basta você aprender a ferramenta terapêutica certa, basta você ter o mindset correto, que tudo que você deseja vai se realizar. E hoje eu vou tentar trazer um ponto de equilíbrio para você entre essas linhas, porque o radicalismo traz ansiedade. O radicalismo nesse assunto tanto traz prostração, quanto ele traz um nível de perfeccionismo tão alto que as pessoas chegam num nível de burnout, no nível de cansaço, no nível de ansiedade, de depressão, que elas não conseguem lidar com o fato de que elas não controlam tudo na própria vida. Eu sou taróloga, eu tiro cartas há mais de 20 anos. Eu sou instrutora de Theta Healing. Faz parte das minhas ferramentas de trabalho, além das terapias que eu estudei, né? Eu sou formada em terapia transpessoal, então eu faço atendimento terapêutico com análise do sistema familiar, análise do comportamento para transformação comportamental, tá, gente? Mas além disso, eu também sou taróloga, então eu trabalho com previsão em algum nível. Eu trabalho com a identificação de variáveis astrológicas, tá? Eu uso oráculos, eu uso o animal de poder e eu uso a intuição para olhar o campo da pessoa e olhar as energias se movimentando na vida da pessoa. E eu, mesmo trabalhando com isso, eu não acredito num determinismo, ao mesmo tempo em que eu não acredito que a gente controla tudo. E aí, ó, por que eu nasci geminiana? Porque eu vou trazer para vocês uma visão no meio do caminho para vocês. É muito fácil você vender técnicas, cursos, quando você dá 100% de garantia e você tem uma postura radical. Difícil é você entregar para a pessoa um caminho que ela vai ter que se responsabilizar por analisar caso a caso. Ninguém quer analisar caso a caso. E eu, como eu fiz um compromisso de ser leal aos meus valores e ao que eu acredito e ao que eu vejo, ao longo da minha experiência aí, desde 2012, atendendo profissionalmente, né? Tarô tem mais tempo, mas na área das terapias é desde 2012. Eu não posso falar do que eu não vi, do que eu não experimentei, né? Do que eu não aprovei, porque minha ética não ia permitir. Então vamos lá. Até que ponto? A gente tem um lado que é o seu individual. Você tem algum nível de escolha. Mas independente de você ser uma pessoa legal, de você cocriar muito. O sol tá descendo aqui do lado e eu já tô vendo que o sol vai ficar todo louco aí, viu, gente? Mas aproveitem essa beleza. Então, assim, você vai cocriar, você vai orar, você vai ser uma boa pessoa, você vai fazer caridade, você vai meditar muito, você vai limpar todas as crenças limitantes, se é que isso é possível, você limpar a totalidade das crenças limitantes que você acumulou ao longo de séculos e séculos de reencarnação. E aí tem um meteoro que está em rota de colisão com a Terra há milhares de anos.
Ele começou a trajetória dele para cá quando o sistema solar ainda não tinha sido nem criado. Você acha que é possível você, sendo que um meteoro se chocou com a Terra, evitar que você morra junto com o planeta? Só porque você é legal? Só porque você fez 5 cursos de Theta Healing, mais 10 de coaching? Será? Será que é possível? Eu acredito que não. Na hora que o Sol precisar colapsar, porque está na história do ciclo de vida de qualquer estrela, ele vai puxar tudo que tiver à volta, vai acumular matéria e depois ele vai supernova, né? As estrelas fazem isso. Tem 2 tipos de caminho, eu só memorizei esse. Viu, gente? Porque também não é a minha área de especialidade. Eu gosto. Sou entusiasta. Então, assim, tem um nível que a gente não controla. Tem um nível social. Você nasceu. Imagina a pessoa que nasceu no Oriente Médio, numa área que ela está em guerra há 20, 30, 50, 100 anos. Pensa lá nas pessoas que nasceram na Europa, na época da Guerra dos 100 anos. Tem gente que nasceu e morreu ali, nasceu na guerra e morreu na guerra, nunca viu uma época de paz. Imagine, né? Nessa época, tinha gente que era assim. Aquela época em que a expectativa de vida era 20, 30 anos. E pessoas encarnaram e desencarnaram e elas nunca viram paz naquele período. Já parou para pensar? Qual é o poder de transformação da própria realidade que tem ali? É limitado, é real. Não é incompetência sua, que você não vibrou o suficiente. Mas, dentro de toda a realidade, tem bolhas, tem alternativas. Então, vamos supor assim, as pessoas que acreditam que a gente pode criar tudo, ela fala tudo e ela esquece do meteoro, né? Mas, fora o meteoro que vai entrar em colisão com a Terra, eu faço várias escolhas no dia a dia. Então, vamos supor que não tem como resolver a questão do fato que eu vou morrer, sei lá, com 80 anos, porque um meteoro vai entrar em rota de colisão com a Terra. 80, né? Porque eu não quero nem verbalizar uma coisa menor. Mas vamos lá, para a ilustração. Em nome da ilustração, cancela, 50 anos. Eu tenho 45. Aqui, em 2025, eu tenho 45 anos. Mas, dentro desses 45 anos, tem muita coisa que eu posso fazer. Muita coisa que eu posso fazer. Vamos supor que. Aí vamos trazer para o vocacional agora, né? Que vem num nível mais prático, mais cotidiano. Tem pessoas que recebem informações de que nasceram para exercer uma determinada profissão. A gente vai tomar um pouquinho de chá. Tá bom, tá bom. Você tem karma de ser professora. Você tem karma. E não há nada que você possa fazer isso. Se você não fizer isso, você vai ser perseguida por obsessores, você vai gerar débitos e sua vida nunca vai prosperar. Já ouviram histórias assim? Já ouvi muitas nas minhas estradas de espiritualidade, eu já frequentei várias linhas espirituais e eu já vi histórias assim, que a pessoa tem um karma de exercer uma determinada profissão e que esse é o único jeito dela pagar um débito que ela tem. Olha, essa linguagem de pagar débitos é uma linguagem muito humana. Eu não sei se um leão que come um cervo a cada 3 dias paga débitos e karmas que ele gerou com uma espécie, tá? Eu não sei se a água viva que encosta na perna de uma criança que está na praia, ocasionalmente, ela vai pagar o karma dessa queimadura que ela causou naquela criança. Esse raciocínio de débitos, ele é muito humano, tá? Mas, o que acontece? Ao longo das encarnações, a gente vai desenvolvendo algumas habilidades por repetição. Tudo que você faz muito, você faz bem, concorda? Normalmente. Você foi ali, você tem uma vocação de falar, eu falo pelos cotovelos. Aí eu nasci. A minha alma, que tem essa vocação de falar e de ensinar e de empatizar com o outro e tentar analisar como o outro pensa para me expressar de um jeito que o outro vai entender, nasceu no dia 28 de maio de 1980, às 16h45.
ela atraiu esse momento de nascimento, essa alma aqui, atraiu esse momento de nascimento, em que o Sol está em Gêmeos, o signo da comunicação, e Mercúrio está domiciliado em Gêmeos, de novo reforçando a capacidade de comunicação. Casa 3, que vai falar de educação e de aprendizado. Lá na casa 3, quem está é Aquário, que é um signo de elemento ar, que reforça a perspicácia no pensamento, e o ascendente em Sagitário, que gosta de estudo, que gosta de aprofundar. Percebeu? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu nasci nessa data porque minha alma era assim, e ela foi atraída para esse momento em que esses planetas que vibram essa configuração psíquica, essa configuração de personalidade, ou eu era uma alma de outro jeito e nasci nesse momento e fiquei assim. Não saberemos a resposta dessa pergunta. Me digita aí embaixo o que você acha, o que você acredita. Vamos pensar juntas, certo? Hoje. Eu acredito que eu, enquanto alma com essa personalidade, não podia nascer em outro momento. E esse momento reforça uma característica que eu tenho e me dá as ferramentas de aprender, crescer e evoluir através dessa vibração, porque essa vibração tem afinidade comigo e eu tenho afinidade com ela, então eu acho que as duas coisas caminham na mesma direção e elas têm um propósito. Essa alma que eu sou pode dar um tipo de contribuição para esse tempo e espaço. E eu sou constantemente atraída para o lugar onde eu vou render mais, onde eu vou auxiliar mais, onde eu posso crescer mais, aprender e ajudar a crescer nesse meu eu planetário. Já parou para pensar que pode ser assim? Então, quando eu tentar fazer coisas que são contraproducentes para essa natureza que eu expresso, levando em consideração a bagagem que eu adquiri de aprendizado ao longo dos séculos, vai doer. Porque eu estou tentando aprender uma profissão nova. Eu estou tentando viver em lugares que eu nunca vivi em outras encarnações. Então, minha alma ela vai, tipo assim, ter que começar do zero. Vocês já repararam, toda vez que você tem que começar uma coisa do zero, um desafio de aprendizado, tem um esforço ali, né? Tirar o carro da velocidade zero, passa a primeira, gasta mais combustível, marcha de força, né? Assim? Agora, quando eu tento tirar, assim, vou sair da terceira para a quarta, tá? Sai da terceira marcha para a quarta marcha, sai de 80 km por hora para 90, não tem tanta diferença assim. Então, se eu chego comunicando, todo mundo, minha família sabe que eu tagarelo desde que eu nasci. Comecei a falar cedo. Meu pai dizia que eu era super eloquente, me chamava de lábia Ju, de tanto que eu era eloquente com 2, 3 anos de idade, e eu resolvo fazer algo em que eu vou usar essa fala, essa vocação, eu vou ter mais facilidade, eu vou dar uma contribuição maior, porque é a minha excelência. Então, percebe como é diferente eu dizer que meu destino é esse, se eu não fizer isso, eu vou pagar o preço? E eu explicar para você que você vai gastar menos energia fazendo algo que você tem uma especialidade já instalada em você, do que você fazendo algo que você está começando do zero, que você fere os seus valores, que você fere a sua natureza. É só isso. Não é castigo. Também não é destino. É uma tendência que gera uma facilidade. Então, quando você estuda a astrologia, quando você entra em teta e você pergunta para a fonte, quando você faz uma terapia e na terapia, você descobre as suas especialidades, poxa, eu sou boa em quê? E você começa a aceitar e se harmonizar com isso, você está aproveitando a ladeira que seu carro já está descendo. Você não está tentando fazer uma outra coisa estranha. Você está se conciliando numa série de fatores que podem te beneficiar e que você decide usar. Agora imagina assim, aquela pessoa que ela tem uma afetividade múltipla. E aí ela nasceu numa família altamente tradicional, religiosamente. E que essa religião é totalmente fechada para pessoas que sentem atração sexual por diversas pessoas, né? Homem, trans, mulher trans e tá, né? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela tem um desejo. Ela tem um impulso. Esse impulso, ele vai levar ela facilmente para uma direção. Eu acredito, pelas pessoas
que eu conheço que essa pessoa vai ter uma tendência, inclusive, a incluir, porque ela precisa da inclusão, concorda? Então, assim, ela vai ter uma tendência a incluir, ela vai ter uma tendência a olhar além do formato, ela vai ter uma tendência a se sentir atraída não só pela forma, mas por outros aspectos do ser, né? A maneira dela de se conectar com o outro, ela vai além do hormônio. Aqui na minha cabeça cis trans, ou na minha cabeça cis hétero, né, gente? Tentando aqui alcançar o desejo do outro, porque eu sou terapeuta, mas sem me apropriar de uma verdade absoluta, tá? Por favor. Aí essa pessoa nasce nessa família, essa família vai gerar uma resistência tão grande para ela. Aí vai ter gente que vai dizer assim: ah, seu karma, essa família veio para controlar o seu impulso. Nós temos a missão de endireitar você, né? Vai ter gente que vai dizer: aguente essa família, porque você tem karma, você foi intolerante na outra encarnação e agora você tem que passar por intolerância. E aí você tem que aguentar essa dor e ficar ali. Será? Eu acredito no perdão e quando ele vem processado e não imposto. Então, assim, eu entendo como isso me fez crescer, como isso me fortaleceu, qual é o propósito da minha alma forjando inconscientemente, gente, por favor, ninguém em sã consciência faz um negócio desse, inconscientemente me desafiando dessa maneira, eu enquanto alma, o que eu achava que eu ia aprender, que eu não conseguia aprender de uma forma mais fácil e elevada, e aí eu cocriei aquilo ali, lá no plano espiritual e tal. Mas se eu descobrir um jeito mais elevado de aprender isso, eu não posso sair dessa situação? Se eu descobrir, por exemplo, como incluir, como me amar como eu sou, como sustentar a minha diferença e encontrar um caminho para ela manifestar coisas boas no planeta, eu tenho que ficar apanhando onde eu tô? Eu não posso sair? Só porque esse é o meu karma? Será que é assim? Ou será que eu não nasci para transgredir e mostrar para esse sistema familiar que existe outra forma de ser feliz? E que mesmo de longe as pessoas vão ficar lá com as dores dela e os recalques dela, me vendo ser feliz, porque eu saí dali e fui ser feliz em outro lugar. Encontrar uma família espiritual e que me acolha. E que eu posso, daqui de onde eu estou, em segurança, sendo amada, sendo, né, cicatrizando as minhas feridas, entender aquelas pessoas onde elas estão e deixar elas serem que elas são lá. Eu não preciso ser agredida para dizer que eu estou evoluindo e que eu estou pagando os meus karmas. Será que eu preciso suportar a agressão? Será que eu preciso ficar num casamento violento porque na outra encarnação foi a mãe que abandonou aquele marido e agora eu tenho que ficar apanhando dentro do relacionamento para pagar um karma? Eu acredito que não. Me contem aí, eu quero ouvir de vocês o que vocês acham disso aí, porque eu estou trazendo um assunto polêmico. Então, assim, a gente tem algumas nuances que são universais. O movimento dos astros, que são grandes seres, né? A Terra é um grande ser, o Sol é um grande ser. E os planetas que estão à nossa volta, eles interferem o tempo inteiro na gravidade. Vai passar um caminhão, mas vocês sabem que eu não edito vida, né? Então vamos esperar. É o tempo que eu tomo chá. Então, assim, tem seres micro e seres macro. Tem a minha celulinha, tem o organismo fígado, tem o organismo Juliana, tem o organismo família Maia, tem o organismo feminino, tem o organismo humanidade, tem o organismo Terra e tem o organismo Júpiter. Sol, Vênus, cada um lá com a sua vibração, com seu âmbito de influência, alterando a órbita uns dos outros, alterando o equilíbrio ou sustentando o equilíbrio do sistema solar. Seria estranho a gente pensar que eles não interferem, porque se nosso vizinho, se uma pessoa que você encontra no ônibus cantando uma música que te afeta, tá te afetando. E como é que um planeta muito maior que tá afetando? Porque o Sol, vocês pensam que o Sol fica paradinho? O Sol, ele balança com o movimento dos planetas. E ele também tem aquele balancinho dele e ele tá ali girando em torno da Via Láctea. Olha só, no nível macro, isso já acontece, esse nível de influência. A gente que aqui é um cisco caminhando sobre a Terra. Não vai ser influenciado? Vai influenciar. Mas isso vai influenciar dizendo assim, você vai morrer tal data? Você tem que casar com tal pessoa? Será?
E assim, a gente sofre influência diária do sol, a gente precisa do sol para viver, da temperatura, mas o sol, ele meio que mexe no meu horário de acordar, né? Mas se eu fechar a cortina, se eu forçar a ficar dormindo todo dia meia-noite, será que eu consigo modificar o funcionamento do meu corpo? Consigo. Consigo ficar todos os dias sem dormir para sempre? Não consigo. Tem um limite biológico. Eu consigo escolher o que eu vou comer? Consigo. Eu consigo ficar para sempre sem comer? Não consigo. Tem um limite. Então eles vão influenciar? Vão. Mas eu consigo modificar algumas coisas. Tem um limite? Tem. Talvez o limite não seja a data da morte. Talvez seja outro limite. Eu não consigo sair do sistema solar, por exemplo. Eu não consigo não sentir que, em nível coletivo, a Lua afeta a emoção das pessoas, umas mais e umas menos. E que na época dos eclipses, como eu já observei diversas vezes, tanto dentro do consultório quanto pelos relatos de amigas psicólogas e terapeutas, vira para mim e faz, Ju, tá acontecendo alguma coisa no céu? Porque lá no CAPS tá um negócio de surto em cima de surto. Tá, amiga? Faltam 7 dias pro eclipse. E o eclipse vai acontecer no signo que fala de saúde mental. Vai acontecer, viu? É real. Dia 7 de setembro tem eclipse em peixes. E vai mexer com a saúde mental das pessoas. Mexe. Mexe com o emocional, peixes. Mexe com sonhos. E as pessoas me falam, tô me sentindo ansiosa, tô me sentindo assim, tô sonhando muito, tô tendo sonho premonitório, mediunidade aberta, tudo. Elas me contam. Mas o planeta vai determinar se você medita ou não, se você vem para terapia ou se você falta, se você fica um tempão deslizando e se encharcando de açúcar, ou se você usa aquele tempo de deslizar para fazer uma atividade física e ao invés de se encharcar de açúcar procurar comer uma fruta, ele não vai determinar isso. Essa escolha é sua. Vocês sabem que eu estou fazendo faculdade de nutrição, né? Estou no segundo ano da faculdade de nutrição. E tem uma coisa assim que se chama expressão gênica. Você tem uma genética. Ah, porque eu tenho uma genética de problema do coração, eu tenho uma genética de tendência ao alcoolismo e tal, não sei o quê. Tem a genética e tem a expressão gênica, que é como os seus genes vão se expressar. Então, assim, tem um determinismo ali, um gene. Mas pode ser que aquele gene de uma coisa ruim não se expresse porque você se comportou de uma maneira diferente dos seus ancestrais. Olha que legal. Tem aqueles que se impõem logo de cara, tipo anemia falciforme. E aí, o formato das hemácias, pá, não tem como você modificar. Mas tem outros que vai depender da quantidade de sol que você toma. Porque se você compensar, sei lá, uma disfunção em relação à absorção de vitamina D, você com sol e suplemento, você consegue fazer aquela doença não se manifestar. Tem as duas coisas, em todos os níveis. O macro e o micro. O psíquico e o biológico. Quando a gente analisa o sistema familiar, a gente vê ali que tem uma repetição de uma questão psicológica. Compulsão. Aí você vê numa linhagem, compulsão por álcool, porque era o que era comum na época, lá no seu bisavô. Um monte de gente bebia e ninguém criticava. Porque era normal, era normal, não era considerado comum. Aí você tem na outra linhagem a compulsão. A família progrediu financeiramente e tal, e aí a compulsão virou uma compulsão por compra. A compulsão ainda está ali. Mas agora manifestou por compra e tem algumas pessoas obesas, porque o acesso à facilidade, a pedir comida, comer fora, jantar fora, manifestou assim. Aí lá numa terceira geração, a depender das coisas né, culturais, do contexto histórico, pode mudar, pode aparecer um outro tipo de compulsão, liberdade sexual, e aí a pessoa ninfomaníaca, as pessoas com compulsão por sexo, aquele primo que você tem que tem 2, 3, 5 mulheres, não consegue ter lealdade dentro do relacionamento monogâmico que ele resolveu ter de jeito nenhum. E aí você vê a compulsão passando de geração em geração. É determinismo? Ou é falta de terapia? Será que tem um gene da compulsão? Eu não sei. Isso aí eu não estudei ainda não. Mas eu sei que o gerenciamento da ansiedade, do vazio existencial, ele tende a se repetir linhagem por linhagem, né? Linha geracional por linha geracional, no sistema familiar.
E a repetição daquilo ali dentro do sistema vai culminar, às vezes, num problema psiquiátrico lá na terceira ou quarta geração, porque vai acumulando. Se ninguém fizer nada para parar isso, se ninguém for tratar aquela compulsão e olhar para para a verdadeira causa profunda daquilo ali. E quando a gente vê, a gente está agora repetindo questões do nosso sistema familiar, que a gente nem sabe por que faz, porque a gente simplesmente entende que a vida é assim. Eu tive uma cliente que ela falou uma coisa muito interessante que ilustra isso, né? A gente estava falando sobre parar de fumar. E ela entendia que quando ela chegava estressada de um trabalho que ela odiava, que ela acendia um cigarro na varanda, ela sentia que ela era adulta e livre. Não tive uma cliente só que falou uma coisa parecida com isso, com relação ao cigarro. O cigarro profundamente associado a eu sou livre para fazer o que eu quiser. Qual é os 3 pontinhos depois dessa frase? Inclusive me destruir, né? E aí, né, mais recentemente eu atendi uma outra pessoa, eu disse assim, mas você é livre para se destruir, mas você quer? Porque o que você está me dizendo? Que você pode beber o quanto você quiser, você pode fumar o quanto você quiser, mas será que você quer o resultado disso? Você quer esse resultado? Não, não quero esse resultado. Então reflita sobre isso. Como você quer mudar o resultado? Porque o resultado também é sua escolha disso aí. É onde você tem escolha. É onde você tem escolha. Então a gente tem escolhas que a gente toma todos os dias, milhares, bilhões de escolhas. Todos os dias. Eu escolho conteúdos que eu vou ver, eu escolho as marcas que eu vou comprar no supermercado, eu escolho como usar meu tempo. Eu escolho se eu vou acordar 10 minutos antes ou 10 minutos depois. Eu escolho aprender ou não meditar para eu poder escolher no que eu quero pensar. Porque as ferramentas estão à nossa disposição e cada vez mais, viu, gente? Porque houve um tempo que os nossos ancestrais não tinham escolha, não. Na minha ancestralidade tiveram pessoas que não tinham escolha nem do que iam vestir, e aonde iam viver, e por quanto tempo iam viver. E provavelmente os seus ancestrais passaram por isso também. Né? Independente de terem sido sequestrados da África ou não, em muitos povos houveram pessoas que não tinham como escolher, tinham bombas caindo sobre suas cabeças. Estavam sendo invadidas, sequestradas ou tinham nevascas, decidindo se você sai ou não, se você come ou não, se você vive ou morre. Entendeu? Mas hoje a gente tem uma quantidade de escolha absurda. A gente tem muita escolha. Então dizer que o livre-arbítrio não existe por conta de sistemas políticos, econômicos, por conta de sistema familiar, de tradições, ou por pura crença religiosa, é pesado. É pesado. Porque se eu, sei lá, eu quero ir na rua 5 horas. E aí na hora que eu tô saindo, alguém me liga. E é uma amiga muito querida para me dizer que tá passando por uma situação. Eu tenho escolha aqui. Eu posso pensar que não é para eu sair 5 horas. Que o universo me fez de canal naquele momento. E que talvez até seja livramento. Essa amiga precisando de ajuda e que o universo, ou Deus, ou Jah, ou Alá, ou Jeová, você quiser, o nome que você quiser dar, o Espírito Santo, decidiu matar 2 coisas com a cajadada só. E ajudar uma pessoa e me proteger ao mesmo tempo. Outro dia aconteceu isso. Eu estava muito ansiosa para tirar meu carro do concerto, lá em outra cidade. O cara garantiu para mim que tinha muita passagem. Eu fui para casa, eu esqueci o cartão de crédito, vou parcelar. Fui para casa, no outro dia eu volto para comprar passagem. No outro dia eles tinham cancelado aquele ônibus. Eu nunca vou saber se foi livramento ou não. Eu prefiro acreditar que foi. E essa escolha de acreditar que foi muda meu humor. E quando meu humor muda, eu trato minha filha de uma maneira diferente. Eu trato as pessoas da rua de uma maneira diferente. Eu como de uma maneira diferente. Eu durmo de uma maneira diferente. Eu cheguei no concerto do meu carro com um humor diferente. Porque eu fiz uma viagem no ônibus excelente. Foi de dia, foi o dia todinho. Porque para sair do Capão para ir para Salvador é o dia todinho. Ou de noite. Mas talvez se eu tivesse passado a noite toda tendo pesadelo, porque eu não gosto de viajar de noite, eu tenho medo, eu chegasse na concessionária com outro humor e eu tratasse o cara de uma outra maneira. E quando talvez eu não enxergasse no orçamento que incluíram uma peça que não era para estar lá.
E que estavam me cobrando por aquilo. Porque eu tava cansada, eu ia chegar cansada. Não, eu viajei o dia inteiro, de noite, eu conversei um monte com meu pai, fui dormir cedo, no outro dia, fui pra praia. Porque aí eu tive que ficar até segunda-feira, né? Passei o dia na praia, agradeci a Deus, porque tava tudo se resolvendo. Porque minha filha tava comigo, que o pai dela devolveu ela 14 dias atrasada. Minha filha tava comigo, eu tava morrendo de saudade, matamos nossa saudade. Matei saudade do meu pai, que tinha meses que eu não via. Na segunda-feira, descansado, de mala feita e tudo, eu fui lá retirar o carro. Será que não era melhor assim? Ah, Ju, então você escolhe como vai viver a vida e como vai entender a vida? Se é obrigatório ou não? Sim. Tem muita coisa que eu tenho como escolher, tem outras que eu não tenho como escolher. Eu escolho acreditar que foi livramento. Inclusive, o menino que me vendeu falou: é livramento. Eu fiz, olha, que bom que ele estava aqui para me lembrar de escolher a minha postura mental diante dessa situação. Porque eu posso escolher a minha postura mental. E a minha postura mental vai afetar a quantidade de reatividade emocional, raiva, rancor, ressentimento que eu vou produzir diante daquela situação. A maneira como você pensa muda suas emoções e vice-versa, tá? Tem situações que acontecem que dá para escolher, não todas. Se alguém te bater, se alguém te agredir, você não vai ter muita escolha de emoção para sentir. Mas numa situação como essa, o ônibus foi cancelado. Podia ter ficado a noite inteira me lamentando disso. Porque eu queria ter pego o carro sábado para minha filha não faltar aula segunda-feira. Mas eu escolhi não fazer assim. Então, voltando, gente, esse vídeo é um vídeo um pouco mais longo, porque o assunto é complexo e eu prefiro explicar ele direito do que terminar o vídeo com a sensação de que eu não falei o que eu tinha que ter dito, tá, gente? Quando eu trabalho incluindo astrologia, incluindo animal de poder, oráculo, tarô de White, incluindo a análise do signo da pessoa, associado à análise do sistema familiar, contexto histórico desse sistema, incluindo às vezes informações de vida passada que eu acesso com o Theta Healing, eu estou olhando para o que a pessoa não consegue mudar e que vai arrastar essa pessoa, queira ela ou não. E eu uso essa informação para capacitar essa pessoa a reagir ao que ela não pode mudar. Eu também, quando eu olho para essas coisas e eu ajudo a pessoa mostrando assim, ó, isso aqui está acontecendo. A humanidade está sendo arrastada aqui nessa direção, porque tem uma energia macro assim, 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 assim. Vamos treinar o seu emocional que normalmente quer controlar essas coisas, que normalmente vai sofrer por isso aqui, para ele não reagir dessa maneira. Então, frequentemente acontece comigo pessoas que fazem assim, Ju, nem foi tão ruim o eclipse dessa vez. Assim, claro, a gente se preparou. A gente antecipou. Dentro do que a gente não consegue mudar, a gente pode dar uma olhadinha no que está acontecendo, como quem está navegando num grande mar. Você não consegue mudar o mar. Você escolhe a data que você vai sair para o mar. Procura saber as condições climáticas, se você quer enfrentar uma tempestade ou não. Você olha o seu barco, vê se ele está adequado para as condições climáticas que estão mais ou menos previstas. O tempo pode virar. Na hora que você está no mar com o seu barco, você só pode se adaptar, porque você já está lá. Então eu saí. Eu escolhi sair de manhã e agora está no final da tarde. E o tempo virou. Disseram que ia chover, sei lá, 5 milímetros e choveu 15. Pô, eu sabia que ia chover, então tem alguma coisa de chuva aqui. Como é que eu posso me adaptar a isso? Porque eu não controlo tudo. Então eu vou olhar para a parte que eu consigo controlar e adaptar. E a parte que eu não consigo controlar, eu vou lidar com isso. Lida melhor com a vida quem entende isso. Que nem tudo pode ser controlado. Nem tudo é culpa e responsabilidade sua ou do outro. Nem tudo é, gente. Não adianta ficar lutando contra algumas coisas. Você só pode se adaptar. Quer ver uma outra coisa que a gente não pode controlar? O fato que no passado a gente era menos evoluído do que agora. Isso não tem a ver com astros, simplesmente é. É o caminho de evolução do universo. Você vai olhar para trás e você vai ver que você fez merda. Você vai ver que fez.
e você não tem outra coisa a fazer, senão aprender com suas experiências e se perdoar. Se você não fizer isso, você não vai sair do lugar. Você não pode controlar o seu passado mais. Você só pode limpar as cargas energéticas e emocionais que foram decorrentes dele e se responsabilizar pelo resultado, lidando com ele da melhor forma possível. Já assumi a dívida na época que eu tinha compulsão por compra. O que é que eu vou fazer agora? Um plano de pagamento e desendividamento. Eu vou estudar e tudo. Ficar sentada chorando, me desesperando, com crise de ansiedade porque eu fiz isso, vai adiantar? Não vai pagar minhas dívidas. Isso eu posso escolher. É a hora que o racional entra na frente do espiritual e diz: eu escolho estudar, eu escolho resolver, eu escolho me adaptar. Porque tem as outras coisas que você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir controlar a emoção do outro. Você não vai conseguir controlar as condições climáticas. Até dá. Dá. Com a técnica certa dá. Mas é tudo? Não. Convém? Não. Você não vai me ver evocando abrir tempo aqui na época de seca nunca. Veio uma chuva, graças a Deus, estava precisando de chuva. Não posso pedir para abrir tempo na temporada de chuva na Chapada Diamantina, porque é o que cura os incêndios. Eu peço um buraquinho. Ô, mãe, por favor, 30 minutos de sol ali para tomar. E ele vem, na maioria das vezes. Tá aquela tempestade que não tem o que fazer. Cara, eu não vou nem tentar, porque tem tromba d'água no rio, é arriscado até. Por que eu quero sair, tentar abrir o tempo assim é melhor eu me adaptar e pintar. Belezinha, gente? Conclusão. Não vou dar uma conclusão pronta para você. Sabe por quê? Você vai ter que analisar cada caso a caso. Pedacinho a pedacinho da sua vida. Nível por nível do seu eu. Agora eu vou dar uma recomendação com base no que eu vivo, no que eu faço, e que me faz ter a sensação que eu vivo numa mágica constante. Tenho problemas? Tenho problemas. Tenho tempestades na minha vida? Tenho. Mas elas acontecem num ritmo e numa frequência que eu consigo lidar bem. Eu tô numa fase da minha vida que eu olho para a vida e faço assim, cara, as confusões vêm, mas elas saem com uma certa velocidade e eu sempre fico melhor depois. Eu não tenho mais condição, né, depois de, sei lá, 15 anos praticando lei da atração e tal, não sei o que, dizer como começou, se começou através da lei da atração ou o que foi, se eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o fato é que olhar o todo e gerar dentro de mim programas, crenças positivas de confiança e saber que o que eu posso controlar, eu vou controlar da maneira mais elevada que meu ser consegue, e o que eu não conseguir é porque vem para mim, para o meu aprendizado, me traz uma serenidade diferente e uma capacidade de resolver problemas aumentada. Que a ansiedade, a hiperventilação ou a suspensão da respiração, a palpitação, ela tira o nosso foco do que realmente importa, mata a nossa criatividade e a gente fica com menos capacidade de resolver questões complicadas. Então, você conseguir ter um olhar de fé associado com responsabilidade. Fé é associado. Fé de um jeito que você se sinta parceira de Deus, do universo, da deusa, dos santos, dos orixás. Você consegue andar melhor, porque você não vai ser nem a pessoa prostrada, que fica esperando tudo cair no céu e se não caiu não é sua culpa, porque era para ser assim, nem a pessoa obcecada, controladora e perfeccionista, que vive tensa, que vive estourando os próprios limites, porque ela tem que provar que ela é competente o suficiente para co-criar cada detalhe da vida dela. Eu não crio cada detalhe da minha vida, não. Mas assim, mãe divina, olha, eu quero uma casa, eu quero me sentir assim, assim, assim. Quero ter paz. Eu quero que minha filha esteja bem, minha gata esteja bem. Eu quero ter contato com a natureza. Linhas gerais. De que cor é, em que rua é, eu sei lá. Eu vim morar no Capão, não conheci o Capão. Todo mundo me disse que eu moro nas melhores ruas aqui. Eu não tinha a menor condição de fazer essa avaliação. Quem fez essa avaliação foi para mim. Foi Deus para mim. Que colocou em contato com a corretora que era a Teta Hiller. Meu Deus.
Uma aluna minha fez uma leitura intuitiva em mim, porque ela estava fazendo um curso individual, me falou mais ou menos como era a casa, que eu tinha que procurar alguém de fotografia. Eu procurei uma amiga de fotografia que era Teta Healer, que tinha uma amiga que era corretora, que era Teta Healer também. Foi uma rede de cocriação que se formou na minha frente. Só com o meu intelecto, eu não tinha condição nenhuma de fazer essa análise. Se vai cair um meteoro aqui daqui a 30 anos, eu não sei. Mas daqui pra lá, minha vida já deu guinada tantas vezes que se cair, provavelmente eu não vou estar mais aqui. E se cair em cima de mim é porque já estava na minha hora. Eu escolho acreditar assim. Como é que você escolhe viver? No que você escolhe acreditar? Conta aí embaixo, tá? Se você acha que esse vídeo te ajudou, se acha que esse vídeo vai ajudar pessoas que estão no extremo ou no outro, deixando a vida passar sem tomar responsabilidade pela própria vida, ou controlando tudo de uma forma tão rígida, ficando ansiosa, impositiva, agredindo os outros às vezes com o seu controle, compartilha, tá? Se você tiver dúvidas a respeito desse assunto, comenta aí embaixo também, que eu vou ficar feliz de trazer, né, de debater ou trazer novas visões que eu uso em consultório, nos atendimentos. E se você acreditar que essa maneira de conduzir processos terapêuticos te ajuda e faz ressonância com o que você acredita, me procura. Eu sempre deixo aí o contato, tanto o site para você conhecer minha metodologia de acompanhamento terapêutico, minhas técnicas de terapias, quanto o contato que vai cair na caixinha do WhatsApp. Eu posso tirar suas dúvidas e de repente fazer seu agendamento. Tá bom? Gratidão pela escuta. Até o momento. Um beijão e até a próxima.